Olá, meus amores, sejam bem-vindos à nossa aula de História do Ceará. A gente vai trabalhar nessa aula sobre a resistência e influência negra no Ceará, certo? As nossas páginas vão ser ali, primeiramente, nós vamos trabalhar sobre o escravo resistem, né? E na página 98 e 99. Abram aí na página 98 para a gente poder começar. Logo nisso tem falando o seguinte, né, que ali ao longo dos séculos 16 e 17, os escravos africanos lutaram para escapar da brutalidade da escravidão. Os negros reagiam de diversas formas, eles fugiam dos engenhos, né, e formavam as comunidades denominadas de quilombos. Muitos foram as formas de resistência, insurreições urbanas, revoltas rurais, fugas individuais, assassinatos de feitores e proprietários. A religiosidade e as festas, né, também eram formas de resistência dos negros, tá? Para capturar os negros fugidos, o que os proprietários faziam? Eles colocavam anúncios no jornal da época, certo? Eles colocavam anúncios dizendo que o seu escravo tinha fugido. Nos quilombos, os negros, eles viviam livre, né? Eles construíam cabanas, eles cultivavam a terra para o consumo próprio e realizavam festas, rituais próprios da sua cultura. Segundo os historiadores, né, aqui no Ceará existiram quilombos lá na Serra do Pereira, tá? E em Baturité e da Serra de Baturité e da Ibiapaba, certo? Nas serras de Pereira, da Serra de Baturité e a Serra de Ibiapaba, certo? A maior e a mais famosa, né, o maior quilombo mais famoso do Brasil foi o dos Palmares, certo? Que aí ele era localizado ali na Serra da Barriga, que é onde hoje é Pernambuco, né? Era a capitania de Pernambuco. E ela foi liderada por Zumbi, né? Zumbi era o nome, né? Pelo menos era assim que chamavam um dos negros africanos que conseguiu fugir da escravidão, conseguiu fugir do seu proprietário, certo? E se fixar nesse quilombo, né? Foi o quilombo dos Palmares e ele liderou esse quilombo por muito tempo, tá? Existia também, gente, a festa do Congo, tá? Que ela também é uma forma de resistência dos negros, né? Uma forma de resistência dos negros, certo? O ponto alto dessa festa é a coroação de um rei ou de uma rainha, né? Dos negros. Também era chamada de Congada, tá? A festa dos Congos também é chamada de Congada. E ela representa a liberdade dos negros em seu país de origem, né? A África, tá? Então ela tem uma representação muito forte para os negros, certo? Falando um pouco sobre o movimento negro aqui no Ceará, como aconteceu, né? Deixa eu aproximar aqui para facilitar. Diz que o movimento negro ele surgiu da luta contra a discriminação racial e das consequências que os negros sofreram com essa discriminação, né, com a exclusão social e a miséria também, certo? Alguns municípios cearenses, como o Senhor Tabosa, têm sua origem em comunidades negras, tá? Temos também a comunidade quilombola de Conceição dos Caetanos, né, que fica no município de Tururu, a 130 quilômetros de Fortaleza, que é a prova viva da presença africana no Ceará. Nessa comunidade resistem cerca de 230 famílias entre quilombolas puros e outros que são frutos do casamento entre negros, brancos, pardos, que sobrevivem basicamente da agricultura de resistência, tá? O local ele dispõe atualmente de água encanada, de escola de ensino médio, de ensino fundamental, uma creche, casa de farinha e uma capela, certo? A denominação do lugar deriva da devoção dos moradores à Nossa Senhora e ao nome do fundador, né? Que é o escravo Caetano José da Costa, certo? Além da comunidade da Conceição dos Caetanos, né? Podemos citar algumas outras comunidades, né? A gente tem aqui como Lagoa Alegre, que fica em Goiabeiras, né, no Aquiraz. Tem Alto Alegre, que fica no Horizonte. Tem a comunidade de Base, Retiro e Caetanos, que fica em Pacajus. A comunidade Água Preta, que fica em Tururu. A comunidade Bastião, que fica em Iracema. A comunidade Queimadas, que fica em Crateús. A comunidade Souza, que fica em Porteiros. E a comunidade Negros da Timbaúba, que fica em Coreaú, certo? Em Fortaleza, as comunidades quilombolas, elas ficam aonde? Elas estão no Jardim Iracema, na Barra do Ceará, no Bom Jardim, no Pirambu, certo? Com o advento da República, os afro-brasileiros, já na condição livres, passaram a lutar pelos direitos, né?
com o erro do livro, pelos direitos de ter as mesmas condições de vida que tinham os brancos, né? Com acesso à educação. Essas conquistas começaram a se efetivar a partir da efetiva lei federal, né, essa 10.639 de 2003, que torna obrigatório o ensino sobre a história e cultura afro-brasileira e africana nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, né, oficiais e também os particulares, certo? O movimento negro, a partir da mobilização dos afro-brasileiros, vem conseguindo importantes vitórias, como a de 13 de maio, dedicada ao Dia Nacional da Denúncia contra o Racismo, né? Dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, e uma data festiva para todos que lutam, né, por um Brasil mais justo e democrático também, né? O Dia da Consciência Negra também, né, além de ser importante para os negros, é importante também para a história do Brasil, certo? Continuando, falando um pouco sobre a influência do negro na formação histórica e cultural, tanto no Brasil como no Ceará, e na página 103, diz que a formação do povo brasileiro ele se deriva de 3 tipos distintos. A gente já viu isso várias vezes, né? Que é do povo branco europeu, o índio e o negro africano, certo? Os portugueses, que foram os primeiros brancos, né, a pisarem nas terras da América do Sul, vieram ao Brasil para explorar, né? Depois de dominarem os índios, eles trouxeram os negros africanos para a mão de obra escrava, né? Boa parte da cultura brasileira tem como formação de elementos trazidos pelos portugueses, porém, o negro deixou sua vasta contribuição que está presente sempre nos dias atuais, né? Como a culinária, a música, a arte, língua, brincadeiras, crenças, enfim. A população cearense também é resultado da miscigenação, né? Ou seja, dessa junção, cruzamento de diferentes etnias, certo? Como exemplo dessa cultura afro-brasileira, nós podemos citar algumas palavras de origem africana, como angu, banguela, cachimbo, calombo, cambada e muitos outros. Tem as manifestações artísticas como maracatu e capoeira, tem os ritmos musicais, né, como samba e hip hop, e tem a culinária como vatapá, cuscuz e mucunzá, certo? Tudo isso veio da cultura negra, certo? Outra festa que há algum tempo foi muito popular no Ceará, de origem negra e portuguesa, é a festa de reis, né, ou a folia de reis, tá? O termo hoje no Ceará, temos hoje no Ceará as festas em homenagem a Iemanjá, certo? Que é a deusa dos mares, que tem como participantes pessoas do candomblé, né, que é uma religião de base africana, que reúnem-se ali na praia no início do ano para fazer oferendas a Iemanjá. Além de toda essa contribuição do negro na nossa cultura, temos uma seleta lista de personalidades negras, tá, no Brasil e no Ceará, né, que fortaleceram a identidade negra. Vimos que no Ceará ficou conhecido como a primeira província brasileira a abolir a escravidão, certo? Isso foi uma coisa que a gente abordou muito, por isso que o Ceará é chamado de Terra da Luz, não é? Vocês lembram disso? Foi a primeira província no Brasil a abolir a escravidão. Entretanto, o movimento abolicionista cearense pareceu mais preocupado com a libertação do que com os libertos, né, e seus destinos na sociedade. O que acontece? Foi muito focado em querer libertar os negros, mas ninguém se importou o que ia acontecer com eles depois de serem libertos, porque eles não conseguiam um emprego, como é que eles iam se manter? Eles não tinham moradia, eles não tinham nada, então você libertava esses negros e o que acontecia com eles? Isso não foi pensado, né? Era pensado apenas em libertar, né? O resto não foi pensado, certo? E de qualquer forma, com a época, de qualquer forma, cada época tem suas lutas, né? E os abolicionistas, eles exerceram o seu papel, né? Mesmo assim, mesmo sem pensar, né, com o destino, o que ia acontecer com os negros, os abolicionistas, que eram aquelas pessoas que eram a favor da abolição da escravidão, né, do fim da escravidão, eles foram, sim, muito importantes, certo? Por outro lado, o processo abolicionista cearense promoveu certa invisibilidade do negro na história do Ceará.
o que tem sido desvelado por diversas pesquisas surgidas nos últimos anos, mostrando que o negro, né, seja ele cativo, no caso escravizado ou livre, desempenhou um papel de protagonismo, seja na luta e reconhecimento de sua liberdade, seja na afirmação de uma identidade. Então, aqui tá falando, né, de novo que, mesmo que tenha toda essa luta, né, tenha havido toda essa luta em prol do fim da escravidão, ainda assim houve uma exclusão do negro, né? Por conta dessa necessidade grande de libertar os escravos e de colocar eles para fora, né? Daqui, basicamente se diziam que não tinha negros aqui no Brasil, existia essa negação, né? No Brasil não, desculpa, no Ceará existia essa negação. Então meio que as pessoas que eram a favor da abolição acabaram que causando discriminação de todo modo, né, com os negros, certo? Hoje no Ceará, na região do Cariri, nós temos os grupos de mulheres negras, né, que são as Pretas Simoa, tá? Que é liderado por Tia Simoa, certo? E eles vão fazer as atividades, né? A atividade vai ser do quê? Da página 100, que é só uma questão. Aí tem a página 102, que também é só uma questão, mais o item A e o item B, tá? E tem a 103, que é questão 1 e questão 2, certo? Como vocês já sabem, as últimas questões do TD de História sempre vai ter conteúdo de História do Ceará, tá? Então vai ser esse conteúdo aqui que a gente acabou de ver, sobre a resistência à influência negra, certo? Então essa aula aqui de hoje, ela serve também para vocês, né, fazerem o TD, tá bom? Então, meus amores, é isso. Um beijo, se cuidem e até a próxima aula.